Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém. Senhor, nós queremos tanto, tanto, que esta palavra venha abençoar o nosso dia. Nós precisamos, Senhor, que a Tua palavra seja para nós a chave que abre a porta da graça para toda esta semana que nos espera, meu Deus. E nós te louvamos porque o Senhor vem nos iluminar, vem nos esclarecer sobre o que o Senhor deseja e o que o Senhor não quer para nós. Senhor, vem nos colocar clareza entre o que é verdade e o que é mentira, entre o que nos põe no caminho da vida e o que nos afasta da alegria, da felicidade de Ti e nos conduz à morte. Obrigado, Senhor, porque esta palavra ela é salvadora. Muito, muito obrigado, Senhor. Abre o nosso coração para que nós possamos recebê-la bem. Eclesiástico capítulo 4, versículos do 23 ao 36, assim diz a palavra de Deus. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. E não passes vergonha diante de ti mesmo, pois há vergonha que conduz ao pecado, e há vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo, e também a ti mesmo não enganes. Não receies acudir a teu próximo em sua queda, e não retenhas a palavra no momento oportuno, nem escondas a sabedoria por respeito humano. Pela palavra se reconhece a sabedoria, e o bom senso pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do pecado. Não resistas de frente ao poderoso, como não deves opor-te à correnteza do rio. Luta pela justiça até a morte. E Deus submeterá teus inimigos diante de ti. Não sejas ousado na tua língua e medroso e indolente em tuas obras. Não seja como um leão em casa, amedrontando teus empregados e oprimindo teus subalternos. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Graças a Deus. O Senhor todos os dias coloca diante de nós o caminho da vida, gente. O caminho da graça, o caminho da bênção. Se nós queremos viver como pessoas abençoadas, nós precisamos escolher o caminho da bênção. Não é? Existe um caminho bendito, como existe também um caminho maldito. Não é? Qual é o caminho maldito? É aquele que vai nos fazendo o mal e nos tornando instrumentos do mal onde quer que a gente passe. O caminho maldito, ele só traz coisa ruim para a vida da gente. E ele não vem com placa escrito que ele é maldito. E ele nem parece, de início, um caminho maldito. Mas os frutos é que mostram se uma coisa é boa, se ela é ruim. Se o resultado da escolha que a gente fez, de uma direção que a gente deu para a nossa vida, só está manifestando fruto ruim para nós e para os outros. Como pode estar a bênção de Deus naquele lugar? E aí o Senhor que nos ama, vem nos mostrar qual é a verdadeira e qual é a falsa modéstia. Que tem vergonha que vale, tem vergonha que vale a pena a gente passar. Tem coisa pela qual vale a pena a gente queimar a cara, sabe? E tem vergonha que não vale a pena a gente passar. E aí o Senhor vai nos mostrando
Como um pai que educa o filho, vai nos mostrando o que vale a pena e o que não vale a pena. E ele diz aqui: filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. A hora oportuna chegou, o momento é agora. Para a gente se desvencilhar de tudo aquilo que é mal na vida da gente. Não é? E se é para desvencilhar agora, por que a palavra de Deus nos fala do momento oportuno? É a maneira como a gente se desembaraça dessas questões. Para que a gente não saia de algo ruim de forma ainda mais danosa. Eu vou dar um exemplo que talvez ajude. Não é? Um dia desses, há uns anos, uns bons anos atrás, eu fui com os meus filhos numa loja, não é? Numa dessas grandes lojas aí que vende muitas coisas, desde balinha, chocolate, doce, alguma roupa, itens escolares, grande, famosa inclusive. E a gente estava ali, menino, né? Você sabe como é quando entra nesses supermercados cheios de variedades. Eles começaram a andar entre as prateleiras e conversavam, e muito alegres, animados, porque tinha brinquedo, tinha chocolate, tinha balinha, tinha chiclete, tinha um monte de coisa, coisas que enchiam os olhos, né? Mesmo as coisas de escola, coloridas, eles todos felizes. E eu percebi quando um senhor começou a interagir com os dois de uma forma muito pouco confortável para um pai observar. E eu fiquei de longe observando aquela conversa, sabe? Era um assédio. Assediou os meninos o tempo inteiro. E eu fiquei de longe, a hora mudava de um lugar, do outro, porque eu queria ver como é que os meus filhos reagiam. E tinha que ficar atento, né? A Rose estava fazendo as compras, e tinha que ficar atento para ver até que limite esse homem ia. Até que chegou a hora que os meninos foram vendo a gente se encaminhando para o caixa e vieram também. E ele veio junto, porque os meninos foram, ele veio. Ficou tudo constrangido quando percebeu que nós éramos os pais. Que como a gente não tinha se manifestado. Aí ele tentou puxar a conversa comigo. Eu cortei. E depois pedi para a Rose ficar com um dos meninos. E peguei o outro para conversar. E fui puxando a conversa. Falei, e aí, filho? Como é que foi ali no supermercado? Ele foi me contando. Falei, quem era aquele homem que você estava conversando? Não sei, pai. Falei, e o que você achou dele? Aí ele foi me contando, qual era o nome dele? O que ele faz? Olha, gente, um homem adulto, um garoto de 8 anos, 7 para 8 anos, o outro 5, 6 anos. Aquele homem deu tanta informação e puxou tanta informação fora do normal. Aí o meu filho foi me contando do que o camarada gostava e tudo mais. E eu fui puxando. E o que mais? E o que mais? E o que mais? E o que mais? Chegou uma hora que ele não tinha mais o que dizer. Ele olhou para mim, não estou entendendo, pai. Eu falei, filho, e aquele homem estava dando em cima de você. Ele ficou horrorizado. Horrorizado. Eu falei, ele estava dando em cima de você. Eu falei, porque tem homem adulto que dá em cima de menino, na sua idade. E o papai estava observando desde o início. Agora eu vou te contar o que poderia acontecer a partir daqui. Eu fui falando para ele, falei, olha, a partir daqui, quando você fosse pagar, se você estivesse sozinho alguma coisa, provavelmente ele ia oferecer para pagar o doce que você pegou, uma roupa que você queria, algo que vinculasse você a ele. Depois ia te chamar para comer alguma coisa, depois ia te pedir ajuda para levar as coisas dele até o carro. E a hora que você estivesse sozinho com esta pessoa, aí é que o perigo fica bem grande. Eu falei, então você tem que tomar cuidado, meu filho, com quem você conversa. Não pode dar muito assunto a gente estranha, porque pode ser uma pessoa extremamente boa, mas pode também não ser. Pode ser uma pessoa bem intencionada e pode ser uma pessoa mal intencionada. Então, primeiro, não é muito esperto dar esse espaço que você deu. Falei, agora, se por acaso isso vier novamente a acontecer, como é que você deve proceder? E essa é a parte mais importante. Falei, então, se você estiver com a pessoa sozinha, você gritar, ele pode te machucar, não é? Às vezes vai valer a pena gritar, mas ele pode te machucar. Pode deixar chegar a esse ponto? Não. Então, quando você perceber que tem alguma coisa errada, procura um policial, procura um segurança, entra numa loja, fica junto da pessoa responsável da loja, manda chamar os seus pais,
dá uma desculpa, diz que você vai ali e já volta, não volta mais. Você não tem que dar esse tipo de satisfação para essas pessoas. Então você entende quando a gente diz, observa o momento oportuno e desvia-te do mal? Porque quando a gente entra pelos caminhos do mal, nós precisamos pedir sabedoria a Deus para escapar dele com o mínimo possível de danos. E lá na frente vai dizer aqui, olha, no versículo 20, deixa eu ver, no versículo 31, na metade do final do versículo 31, não te submetas a homem algum por causa do seu pecado. Como assim se submeter a uma pessoa por causa do seu pecado? Chantagem. Chantagem. Quem não erra? Quem não peca? Quem nunca fez na sua vida alguma situação vergonhosa, constrangedora? Mas vale mais a pena você assumir e queimar a cara e passar vergonha, reconhecendo o que você fez e manter a sua liberdade, do que você se colocar nas mãos de alguém que vai te chantagear, tirar tudo que pode de você e no final ainda se vingar de você, fazendo o que você quis evitar. Não é? Mas é preciso sim sabedoria para a gente escapar do mal. Filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. Qual é o momento oportuno? O mais cedo possível. Cortar todos os laços que nos ligam ao que está nos prejudicando ou que vai nos prejudicar, inclusive coisas que podem destruir a nossa vida. Não pode ficar cozinhando o galo, entendeu? Precisa fazer logo. Se você percebeu que tem algo que está ruim para você, que é perigoso para você, que é perigoso para os seus relacionamentos, que é perigoso para o seu sustento, que é perigoso para a sua família, você precisa sair disso da forma o mais rápido possível e da maneira mais sábia possível, momento oportuno. Peça a Deus sabedoria. Deus nunca recusa sabedoria a uma pessoa que está tomando a decisão de corrigir a sua vida, de recomeçar, não é? Até a palavra de Deus nos diz hoje, Cristo está, a palavra de Deus por meio de Santo Ambrósio, né? Essa direção espiritual que a gente recebe todos os dias aqui. Se Cristo está a teu dispor hoje, todos os dias Ele ressuscita para ti. Nosso Senhor está à sua disposição, na força do poder da sua ressurreição, para libertar você. Mas você vai ter que escolher entre qual é o tipo de enfrentamento que você vai querer passar. Enfrentar a própria vergonha para a libertação, ou enfrentar um caminho de opressão para tentar esconder aquilo que você não quer que venha à tona. Se liberta, meu irmão. Minha querida, se liberta. Não passe vergonha diante de ti mesmo. Que eu acho que essa é a pior vergonha que tem. Quando a gente olha no espelho e a gente tem vergonha da gente, porque a gente não faz o que deve fazer. Não tenha vergonha de você mesmo. Não passe vergonha em você mesmo, não é? Tem vergonhas que infelizmente, por causa de um erro, não é? De uma distração, de um momento de fragilidade, de um equívoco, de um momento de tristeza, numa hora de medo, a gente faz uma escolha ruim e passa vergonha por causa dela. Mas essa é uma vergonha acidental, pontual, não é? A pior vergonha é aquela na qual você se mantém por covardia de se libertar. Está na hora de você se libertar, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque olha o que diz a palavra de Deus. Tem vergonha que conduz ao pecado. Tem pecado que a gente comete por vergonha de dizer não a Ele. Por vergonha de assumir a nossa verdade. Por vergonha de se posicionar diante de pessoas que pensam diferente de nós. Às vezes não só por vergonha, por medo de ser excluído de um grupo, de ser marginalizado por um certo tipo de pessoa que você valoriza. E vai cedendo
vai se deixando dominar por esse tipo de situação, e quando você percebe, você foi fisgado, a armadilha fechou e você ficou preso dentro. A vergonha que conduz ao pecado, mas a vergonha que traz glória e graça. Tem vergonha que é assim, gente, ela nos alivia ali na hora, porque você não precisa enfrentar as pessoas, porque você fugiu delas. Mas você vai carregar essa vergonha com você depois para diante do espelho. É pesada essa daí. E tem vergonha que é na hora. Ali na hora, você se chateia, você fica constrangido, mas quando você chega em casa, é alegria, é graça. E aí você diante do espelho diz: parabéns. Você viveu um constrangimento, mas você teve coragem. Você foi homem de verdade, você foi mulher de verdade. Obrigado, meu Deus, porque o Senhor me deu força de fazer o que eu deveria fazer. Então a vergonha que traz glória e graça. Não tenhas preconceito contra ti mesmo. E também a ti não enganes. Não receies acudir a teu próximo em sua queda. E não retenhas a palavra no momento oportuno. Nem escondas a sabedoria por respeito humano. Por que a palavra de Deus nos diz isso? A Sagrada Escritura só nos fala de coisas que acontecem, que são possíveis de acontecer conosco. Tudo isso que está relatado aqui, é possível que aconteça comigo e com você. Em algum momento, por respeito humano. Como assim respeito humano? Uma vez eu usei num dos livros meus essa expressão respeito humano, e a gente sempre pede para alguém corrigir. E a professora de português que corrigiu não conseguia engolir essa frase, né? Porque ela dizia: o respeito humano é uma coisa boa. Tem várias frases, tem várias palavras que, dependendo do sentido, pode ser boa e pode ser ruim. Não é só questão do respeito humano. Você tem que observar o contexto. Quando o respeito humano se trata de respeitar a pessoa humana na sua dignidade, isso é uma coisa maravilhosa, isso é indiscutível, isso é obrigatório, é absoluto. Tem que se respeitar a pessoa humana na sua dignidade. Mas quando respeito humano quer dizer que você, sendo humano, você não querendo ferir um certo conceito que você tem de respeito em relação à pessoa e se omite no que você deve dizer por covardia. Respeito humano aqui é covardia. Isso é negativo, né? O que é o respeito humano? Eu não vou falar nada ali pro Adilson porque talvez ele não goste, não é? Mas o cara tá indo pro buraco, entende? Ele vai entrar numa enrascada e você vai ficar calado, então você não é amigo dele. Isso é covardia, é um mal. Não dar um bom conselho quando você pode, isso é um mal. E por que as pessoas não dão? Porque custa. Que sempre vai custar alguma coisa. Esses dias eu até falava com a Rose, né? Eu falei: nossa, graças a Deus que a gente viu uma situação envolvendo uma pessoa conhecida. Eu não tive mesmo a possibilidade de ajudar, né? Não tive. Mas de certa forma eu fiquei consolado. Eu falei: graças a Deus. Porque quando perguntam pra gente sobre uma situação como essa, a gente tem duas opções: mentir e agradar, e falar a verdade e desagradar. De todo jeito sobra pra gente. De todo jeito. Se você mentir, como é que você fica diante de Deus e diante de você mesmo? Que a pessoa está indo num caminho errado, às vezes não é errado, mas vai ter consequências. Nem tudo que é errado, gente, é isento de consequências. Tem coisas que são lícitas, que são até aparentemente boas, mas elas vão trazer uma carga de consequências que talvez você não queira para a sua vida. Tem umas viradas que nós damos na vida da gente, não é? Que elas mudam muitos parâmetros com os quais nós estamos acostumados. Então você fez uma guinada, não foi nada errado, é um novo momento na sua vida, mas você vai ter que arcar com as consequências daquilo. Né? Enfim, aí nós olhávamos e pensávamos: graças a Deus, porque se a gente tivesse sido consultado, tinha duas opções. Uma delas era mentir, e a gente não mente. Nós não vamos mentir. A outra é dizer a verdade, e ia desagradar, porque a nossa concepção a respeito do que a pessoa está fazendo e está vivendo não condiz com aquilo que ela espera escutar. Graças a Deus
que a gente não precisou interferir aqui numa situação de uma pessoa que é tão querida para nós, mas que com certeza ia ficar muito desagradada com o nosso parecer. É por isso que as pessoas às vezes não se posicionam. Mas o que nos diz a palavra de Deus a respeito disso? Nós temos que acudir. Está aqui, ó. Não receies acudir ao teu próximo em sua queda. E não retenhas a palavra no momento oportuno. Então por que você não deu essa palavra? Porque o momento oportuno não chegou. Dessa vez não teve. Nem escondas a sabedoria por respeito humano. Porque pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso. Não, pela palavra se reconhece a sabedoria e o bom senso pela resposta da língua. Não contradigas de modo algum a verdade, nunca. Nunca. Você pode ter sabedoria em comunicar a verdade. Dependendo da situação, você pode até guardar a verdade para o momento oportuno. Mas contradizer a verdade, nunca. Não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Olha, outra coisa que tantas vezes nós fazemos aqui no Sorrindo para a Vida, né? Gente, nós temos que nos instruir. Precisamos disso. Não é? Todos nós, de alguma maneira, a gente tem que fazer da vida um aprendizado. Eu gosto muito de estudar e gosto de estudar cultura antiga. E uma das culturas antigas que eu mais gosto de estudar é a cultura judaica. E os judeus, eles são muito inteligentes e muito espertos e sábios em várias matérias da vida. E uma delas que eu vi que nunca mais esqueci é como é que eles aplicam o dinheiro deles. Porque o judeu, ele é famoso por ser um bom negociante, por ser seguro, segurar o dinheiro, não é? E por saber no que ele investe. E o sábio judeu, ele diz o seguinte, que o dinheiro que nós temos é uma maneira da gente reservar o trabalho para o futuro quando nós não pudermos mais trabalhar. Porque todo mundo tem uma cota de energia que gasta. E quando você estiver velho, você não vai conseguir produzir como você produz agora. Então o dinheiro é uma forma de você estocar trabalho para o futuro. Agora que eu não posso mais trabalhar, ou porque eu fiquei doente, ou porque eu estou mais fraco, não é? Eu tenho meu trabalho estocado em forma de dinheiro. Foi a economia que eu fiz no decorrer da vida para eu usar agora. E onde é que eu vou aplicar esse dinheiro? Duas coisas eles recomendam e fazem. Primeiro, você investe em si mesmo, se educando, estudo, aprendendo sempre coisas novas. É um curso que você faz, é um livro que você compra, não é? É uma língua nova que você aprende. É alguém que você chama para te ajudar a desenvolver uma habilidade que você tem ou para te ensinar uma nova habilidade. Isso custa dinheiro. Mas se você quiser ser bem formado, você vai ter que pagar uma plataforma ou uma pessoa, alguém que tenha capacidade para trazer isso para você. Então, conhecimento não é um gasto, é um investimento que você faz em você mesmo. É porque que na Canção Nova a gente está sempre procurando organizar os conteúdos, quer nas plataformas, quer na forma de livro. Porque você precisa conhecer as coisas de Deus. Você precisa aprender a maneira melhor de guiar a sua vida. E hoje, mais do que nunca, nós estamos precisando desta ajuda. Porque as ofertas erradas que esse mundo oferece são inúmeras. E as famílias, infelizmente, meus irmãos, perderam a mão na educação dos seus filhos e dos seus netos. Nós estamos hoje, aqui na Canção Nova, a gente vive muito isso. A gente tem que, às vezes, ensinar o óbvio. Verdade ou não é? Verdade. Verdade? Verdade, sabe? Renato? Ensinar o óbvio. Não é? E a gente tem que se dizer que o óbvio não está óbvio hoje em dia. Porque quando você para conversar com alguém, você tem que se convencer que você tem que começar do início, porque a pessoa não sabe.
E a gente fica lutando com isso. Não é possível que ela não saiba isso. Não sabe, gente. Porque aquilo que antes era ensinado dentro de casa, no colo da mãe, no colo do pai, de alguma maneira se perdeu. E a fé que, olha, essa linha mestra que nos indica o caminho da vida, daqui para a vida eterna até o céu, está, olha, entulhada de um monte de filosofia e de falsas doutrinas, de forma que não está clara para as pessoas. Então é muito importante que a Canção Nova continue colocando esses conteúdos à disposição. Até quando a gente indica para você um livro, não é simplesmente para você comprar um chumaço de folhas de papel para ajudar a Canção Nova. Ah, comprei um livro para ajudar a Canção Nova. Não, é para ajudar você. Não é? Não ajuda se ele for para a estante, se você não ler, se você deixar lá guardado. Tem coisas ali que são riquíssimas e que podem ser a diferença entre o êxito e o fracasso na sua vida, entre o sucesso do seu relacionamento e a destruição do mesmo, entre a sua família ser preservada e ela se desconstruir. Pode ser justamente a diferença entre salvação e perdição. Mas será, Márcio, não está sendo tão radical em relação a isso? É a palavra de Deus que nos diz, gente, que Deus se lamenta ao nos ver sofrer. Quando Ele fala, o meu povo se perde por não saber o que fazer. E a gente precisa ter vergonha da nossa ignorância. Não se desculpar que a gente não tem facilidade de leitura. Não, um pouquinho que você saiba ler, precisa ler. Sabe? Ler a palavra de Deus, mas ler aquilo que explica a palavra de Deus para você. Para que você tenha profundidade na verdade que o Senhor te revela na sua palavra. Então, não contradigas de modo algum a verdade, mas sente vergonha da tua ignorância. Não te envergonhes de confessar os teus pecados, mas também não te submetas a homem algum por causa do teu pecado. Não se deixar chantagear. Não bata de frente com um poderoso, como você não deve se opor à correnteza de um rei. São palavras de sabedoria que, obedecidas, vão trazer, vão trazer sucesso para a sua vida. Luta pela justiça até a morte. Isso aqui não significa agredir as pessoas injustas nem ser justiceiro, não. Isso aqui significa não arredar o pé da verdade. Lutar para que o que é justo seja feito, ainda que você tenha que pagar com a própria vida. Não é tirando a vida alheia, mas ainda que isso lhe custe a vida, eu serei pela justiça até a morte. E qual é a consequência disso? Quando você faz essa opção de ser pelo que é justo, pelo que é certo até a morte, Deus submeterá teus inimigos diante de ti. E aqui, olha, uma palavra que pode ser resposta para tantos nesta manhã. Não sejas ousado na tua língua, mas medroso nas suas obras, fraco naquilo que você decide fazer, flexível demais, indolente. Não seja como um leão na sua casa, amedrontando a sua esposa, amedrontando seus filhos, constrangendo seu marido, oprimindo seus empregados, pesando sobre os que estão debaixo das suas ordens. Não seja assim. Não tenhas a mão aberta para receber e fechada para dar. São os dois tipos de vergonha com os quais nós topamos todos os dias na nossa vida. Onde é que nós queremos colocar as nossas forças para o nosso enfrentamento? É isso que esta palavra está nos dizendo. Num caminho que nos custa, mas nos leva para cima? Ou num caminho que aparentemente é mais fácil, mas nos leva para baixo e depois, para a gente sair do fundo do poço, vai nos custar tudo? Nós precisamos dar ouvido à palavra de Deus. Eu quis colocar aqui, sabe, algo a respeito dela que diz assim: todos os caminhos do Senhor, é a palavra de Deus isso, todos os caminhos do Senhor são graça e fidelidade para os que o ouvem. Esses conselhos de hoje, eles entraram no seu coração? Eles pegaram em você? Eles trouxeram à tona alguma coisa que estava guardada dentro de você? Mexeram com uma decisão que você precisa tomar? Pois é, porque a palavra de Deus faz isso.
E todos os caminhos que o Senhor nos propõe traz graça para a nossa vida. E nos asseguram a fidelidade de Deus. Quem caminha nos caminhos do Senhor não caminha sozinho. Mas é graça e fidelidade para aqueles que lhe dão ouvido. Como o que eu dizia a respeito de um livro que não pode ir para a estante, porque ele não faz bem enfeitando a sua casa, mas enfeitando a sua alma, coroando a sua alma, não é? Seu coração, seu interior, sua mente, com os ensinamentos que ele traz. A mesma coisa a palavra de Deus. A palavra de Deus faz bem para quem dá ouvidos a ela. E quando o Senhor discrimina esses caminhos diante de nós, é para nós termos uma segurança nessa vida tão insegura. Que tudo que nós trilhamos com Deus concorre para o nosso bem. Tudo concorre, gente, para o bem dos que amam a Deus. Como é que eu amo a Deus? Quando eu ouço a sua palavra e eu a coloco em prática. Jesus disse isso, que ama a Deus quem guarda os seus mandamentos, quem guarda as suas diretrizes. Deus quer ser amado, sendo ouvido e obedecido por nós. Como um pai se sente profundamente amado quando o filho o respeita e faz o que ele diz. Mas um bom pai manda ao filho que faça aquilo que é bom para o filho. E não para si, para o pai em si. Mas quando o filho faz aquilo que é certo, aquilo que é bom, aquilo que o constrói, como o pai fica gratificado e se sente amado. Deus se sente amado com a sua obediência, porque a sua obediência faz o bem à pessoa a quem Deus mais ama, você. É para o seu bem que o Senhor pede que você obedeça. Então tudo concorre para o bem dos que amam a Deus. Tudo que te acontece concorre para o seu bem. Quando você caminha com Deus e por amor faz o que Ele te diz. E a palavra de Deus nos diz, por que isso concorre para o nosso bem? Porque tudo que o Senhor fez foi em nosso favor. Olha, nos planos de Deus, não existe nada contra você. Não tem uma linha, uma agulha no projeto de Deus para a sua vida que opere contra você. Todo o plano de Deus para a sua vida é de graça, é de felicidade, é de paz, mas sobretudo de salvação. Implica muitos desafios, empobrecimentos, fortalecimentos, porque o Senhor está nos educando para a vida eterna. Mas tudo que Deus fez até hoje em sua vida foi em seu favor e não contra você. E quando a gente entende isso, que alegria para nós, quando a gente entende que o menor dos caminhos de Deus é melhor que todos os caminhos do mal. Por isso essa discriminação que o Senhor vai fazendo aqui. Qual dos tipos de vergonha a gente quer enfrentar? A que queima a cara, mas nos eleva? Ou a que queima a nossa cara e depois em particular e nos rebaixa? É um caminho posto diante dos nossos olhos. O menor dos caminhos propostos pela providência divina, pela sabedoria de Deus, é muito mais excelente, é melhor do que o melhor dos caminhos proposto pelo mal. Qual é a sua escolha? Porque pelos caminhos do erro não tem como você acertar. Para quem quer acertar nesse dia de hoje, é preciso abrir bem os seus olhos e entender, não é? Que o caminho do erro não vai te levar aonde você quer chegar. Será que não chegou o tempo oportuno para você se desvencilhar? Como diz aqui a palavra para nós, filho, observa o momento oportuno e desvia-te do mal. Será que não é nesta manhã que o Senhor está te chamando a pôr em ordem a sua vida? Porque é melhor voltar no caminho que a gente escolheu do que continuar errando. Escolhi mal, Márcio, infelizmente. Agora o que eu vou fazer? Volta atrás. Muda de opinião. Mas tanta gente ficou sabendo, eu fiz tanto alvoroço em relação a isso. Não tem problema não, aprenderam com a sua escolha, vão aprender com a sua reescolha. A gente tem o direito de mudar o nosso parecer, viu, gente? Tem o direito e tem o dever quando isso vai de acordo com a nossa consciência.
Então, se você pegou um caminho que não está bom, retroceda neste seu caminho. Escolha diferente, não é? Por isso que a palavra de Deus nos põe na boca muitas orações em que nós pedimos a Deus perdão e confessamos o nosso arrependimento. O arrependimento é a maneira mais saudável, mais salutar, mais terapêutica de nós curarmos os nossos erros. Por isso, sabendo disso, o Senhor nos põe na boca um clamor na sua palavra: perdoai o meu pecado, Senhor, por maior que ele seja. O que fazer diante dos caminhos errados que nós escolhemos? Perdoai, Senhor, o meu pecado, por maior que ele seja. Com o coração arrependido, perdoai, Senhor, o meu pecado, por maior que ele seja. O temor do Senhor, que tantas vezes é descrito na palavra de Deus, é arrependimento. É o coração partido por ter ferido quem só queria o nosso bem. Quem nos propôs um caminho de vida, que tudo fez em nosso favor. Mas esse caminho de arrependimento traz uma certa vergonha, traz. Queima a cara, queima. Quem está à nossa volta nos julga, muitas vezes julga. Mas o que te importa o julgamento de quem não te conhece? Se te importa de verdade, é o que Deus sabe a respeito de você. Só Deus sabe o que está no seu coração. O teu arrependimento é a tua volta da união com o Senhor. No momento em que você se arrepende, Cristo está a teu dispor hoje. E renova toda a vida para ti. Ressuscita para você. E imediatamente começa um processo na sua vida, meu amigo, que simplesmente renova todas as coisas, porque o arrependimento lava a alma da gente. Sabe quando você se sente sujo, confuso, muitas vezes sem vigor, sem ânimo, sem encorajamento, e um belo banho, de certa forma, refaz em grande parte as suas forças? O arrependimento faz isso com a alma da gente. Tem um jeito da gente se lavar por dentro? Tem. Só Deus pode fazer isso por nós, mas Ele não faz isso sem nós. E a nossa maneira de colaborar para que tudo seja renovado no nosso coração começa pelo arrependimento que lava a alma. Mas tem outra coisa que o nosso arrependimento faz: ele abre os nossos olhos para a verdade. A gente começa a ver coisas que antes a gente não conseguia enxergar. A gente começa a ter uma clareza que o erro não permitia que a gente tivesse. Quando você se arrepende do caminho errado, seus olhos se abrem para o caminho certo. Abrem-se os olhos da fé. Desperta-se os ouvidos do coração. Como assim? Você começa a escutar a Deus. Você começa a ser sensível à voz de Deus. E um vigor, um fortalecimento coloca você que estava caído de pé. Então eu lhe pergunto, não é melhor retroceder no erro do que continuar insistindo nele por vergonha de voltar atrás? Então o homem que teme o Senhor nunca fica perdido, pois Deus lhe ensina o caminho que deve escolher. Quem obedece a Deus ganha a amizade de Deus. Guarde isso no seu coração. Quem obedece a Deus ganha a amizade de Deus. Deus se torna íntimo desta pessoa. Como um amigo fala com outro amigo, Deus fala ao seu coração, porque falar ao coração é coisa da intimidade. Deus é seu amigo, Deus manifesta-lhe o seu favor. E diante das armadilhas que vão aparecendo no nosso caminho, nós vamos aprendendo o que fazer. Mais do que ficar olhando para as inúmeras armadilhas que se nos apresentam, nós colocamos os olhos naquele que sabe por onde nos guiar. Nossos olhos são postos no Senhor. Senhor, hoje nós te pedimos esta graça. Diante de tantos desafios que se nos põem diante dos olhos, nós não queremos, Senhor, nos dissipar com os olhos presos em tantos perigos, preocupações e coisas negativas. Nós queremos fazer, Senhor, como marinheiro em alto mar,
que procura o seu norte e por ali ele seguia. Seu norte é referencial. Como aquela pessoa que se orienta pelo sol que nasce, pela estrela guia no céu. O Senhor é o nosso sol nascente. O Senhor é a nossa estrela guia. O Senhor é o norte da nossa vida. Senhor, é para Ti que nós queremos olhar, porque nós sabemos que com os nossos olhos fixos em Ti, o Senhor nos conduzirá com segurança por todos os nossos caminhos. Bendito seja o Teu santo nome por esta palavra. E Te pedimos que o Senhor ponha no nosso coração esta verdade. Obrigado, Senhor.